quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Apenas essa passagem bíblica para trazer um lembrete importante para as nossas vidas espirituais. O apóstolo Paulo já estava relativamente avançado em dias, estava preso em Roma, esperando a sentença do imperador, a determinação do imperador romano acerca do seu destino. Estava escrevendo sua última epístola, sua última carta, destinada a um dos homens de maior confiança que Paulo teve durante a sua vida, o jovem líder espiritual da comunidade de Éfeso, chamado Timóteo. Paulo pede para Timóteo visitá-lo na prisão, na capital do Império Romano, na cidade de Roma. Ele estava enfrentando intempéries, adversidades naquela masmorra romana. Estava algemado, sofrendo o frio durante a noite e desconfortos sem fim naquela terrível masmorra romana. Ele escreve essa epístola e dá algumas orientações a Timóteo. E entre as últimas orientações que Paulo dá para Timóteo é que quando ele for visitá-lo, ele traga a capa que ele deixou em Troade, quando ele foi preso novamente e levado para a masmorra, porque ele tinha passado um tempo solto depois do seu primeiro aprisionamento em Roma e novamente foi capturado, segundo os estudiosos, em Troade. Foi lá que ele deixou sua capa e deixou também seus livros e seus pergaminhos. E ele pede que Timóteo pegue a capa, pegue os livros, pegue os pergaminhos e leve até ele, porque ele quer, naquela prisão, nos seus últimos dias, aguardando a sentença do imperador pagão, ele quer estudar, ele quer consultar seus livros, ele quer atualizar leituras, ele quer refletir em certos escritos que ele conduzia quando estava livre. É impressionante os insights, as percepções que podemos ter do caráter deste homem nesse momento tão crucial. Estava preso, com frio, já relativamente velho, esperando apenas o momento de ser martirizado. Mas antes que chegasse a hora fatídica, a hora da sua morte, a hora do seu martírio, ele queria que o seu companheiro de combate espiritual levasse uma capa para ele, para que ele suportasse mais apropriadamente o frio da masmorra romana. E ele pede para Timóteo não deixar de levar os livros, especialmente os pergaminhos. Mesmo naquela situação ele queria ler, mesmo naquela situação ele queria estudar, ele queria alinhar os seus pensamentos, ele queria revisar escritos, relembrar leituras. Isso é muito impressionante. E meditando nisso, esse mesmo Paulo que tinha dito para Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, também coincidentemente no versículo 13, ele pediu para Timóteo se aplicar à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Esse apóstolo foi, de todos os apóstolos, o mais estudioso, o que escreveu mais, o que leu mais durante toda a sua vida.
E ele incentivava seus amigos mais próximos, seus companheiros de ministério, a crescerem, a meditarem, a avançarem, a progredirem, a lerem, como ele fez com Timóteo. Ele era um exemplo inspirador de dedicação aos estudos, de disciplina rigorosa na leitura, um homem de horizontes amplos, apaixonado por Cristo e profundamente e sinceramente comprometido com o reino de Deus, de tal maneira que sempre esteve disposto a investir seu tempo, suas energias e seus recursos no desenvolvimento da sua própria vida espiritual e ministerial e no alcance de outros para o reino de Cristo antes que chegasse ao seu fim. Que herói da fé, que gigante espiritual de calibre tão impressionante. E o comportamento de Paulo nesta situação que está sendo aqui relatada nessa oportunidade nos desafia a refletir sobre uma disciplina espiritual negligenciada, mas que tem tido consequências tão desastrosas para a vida de muitos de nós. Existem dois erros que, por mais ocupados que nós estejamos, por mais corrida que seja a nossa vida, por mais ativa que seja a nossa agenda, por mais estressante que sejam as nossas rotinas, nós nunca devemos estar ocupados demais para deixar de orar, ou ocupados demais para deixar de estudar. Porque por mais ocupados que estejamos, se deixarmos de orar e deixarmos de estudar, nós nos tornamos fortes candidatos ao esgotamento espiritual, à decadência devocional e ao fracasso ministerial. Dispensar a oração e dispensar o estudo dos documentos sagrados ou a leitura de bons livros é pendermos para a superficialidade, para a mediocridade em tudo que nós formos fazer para Deus. Nós vemos Paulo preso, mas querendo seus livros de volta, querendo acesso aos pergaminhos, a livros, a textos escritos em peles de animais, em couro de animais. Os pergaminhos eram isso. Mas ele mesmo, na situação em que ele se encontrava, sem liberdade, queria estudar. Com frio, queria estudar. Cansado, mesmo assim queria estudar, queria refletir, queria ler. Uma das disciplinas espirituais mais desafiadoras para qualquer cristão que queira crescer é exatamente a disciplina da leitura. E é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade. C.S. Lewis, o famoso autor das Crônicas de Nárnia e do clássico Cristianismo Puro e Simples, foi ele que escreveu no livro Peso de Glória: as únicas pessoas que chegam longe são aquelas que desejam adquirir conhecimento com tal intensidade que buscam adquiri-lo mesmo quando as condições lhes são desfavoráveis. As condições favoráveis nunca chegam. Ele disse isso em outros aspectos, mas isso cabe aqui na questão da leitura. Muitas vezes o que nos falta não é o tempo para sermos bons leitores, mas a vontade sincera de nos dedicarmos aos livros. É por essa razão que estamos vendo tanta gente superficial.
representando superficialmente o cristianismo, pregadores superficiais, pastores superficiais, conselheiros superficiais, obreiros superficiais, porque se limitaram a perpetuar, a ecoar tradições religiosas, perspectivas denominacionais que nunca foram estudadas com profundidade. É uma tragédia ministerial na nossa geração atual, uma grande parte dos representantes do Evangelho serem homens superficiais na espiritualidade e superficiais no conhecimento das Escrituras. Quanto mais superficiais no conhecimento das Escrituras e na intimidade com Deus, mais incompetentes nós seremos para tratar das almas e para discipular homens e mulheres para servirem a Cristo e para serem representantes do reino de Deus, e não caricaturas ambulantes de um cristianismo cada vez mais doente e desconectado da mensagem original que nós vemos nos evangelhos e nos documentos sagrados do Novo Testamento. É tempo de nos dedicarmos ao crescimento espiritual. Existe uma tradição de 2000 anos à nossa disposição. Existe uma rica literatura devocional, uma rica literatura teológica e histórica que pode nos tornar afiados para defender a fé e para viver a fé, encarnar a nossa fé, demonstrar a nossa fé, sem precisarmos estar pedindo desculpas a ninguém por representarmos o Evangelho, por pregarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas essa tradição, ela é desconhecida, ela não é conhecida pela maior parte daqueles que professam a fé cristã nestes últimos dias, mesmo correndo de um lado para o outro. É um grave pecado a nossa alma nós estarmos tão ocupados que desaprendemos a arte de conversar com Deus e de ouvi-lo, ou tão ocupados com as coisas desta vida e desse mundo, mesmo Paulo dizendo aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui desta terra. Quando nós priorizamos os interesses terrenos e as coisas terrenas, nós depredamos a nossa espiritualidade, nós comprometemos a saúde do nosso coração, da nossa vida interior, e as consequências são desastrosas no nível pessoal e no nível ministerial. Quanto mais superficiais, menos úteis. Quanto mais superficiais, mais vulneráveis na hora em que formos tentados pelo diabo ou provados pelo próprio Deus. Porque Deus prova aqueles a quem Ele ama, e as provações de Deus muitas vezes são severas, muitas vezes são difíceis de serem suportadas, mas a intenção do Eterno é que a sua graça abunde nas nossas vidas. A intenção de Deus é que sejamos homens e mulheres diferentes, profundos, comprometidos com a sua palavra, transformados nos níveis mais profundos do nosso ser, mas sem contato com as Escrituras, sem contato com obras que nos desafiem a ampliar nossos horizontes e a melhorarmos como pessoas, sem o hábito da leitura devocional e sem a familiaridade com aqueles que deixaram um verdadeiro legado literário e desafiador, sem o contato com essas grandes almas que mesmo mortas ainda falam através dos livros que deixaram escritos, nós
deixaremos de ser, prestaremos um desserviço à causa de Deus se nos orgulharmos de nos tornarmos papagaios ambulantes, ecos de vozes desajeitadas que mal representam a mensagem que temos para pregar nesse tempo difícil. Ler é uma verdadeira guerra espiritual. Tony Hayek, ele diz apropriadamente: a leitura de livros não é apenas uma questão de gerenciamento do tempo, é um assunto de guerra. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser conhecida. Cristãos que se prezam, cristãos que amam a Deus, cristãos que verdadeiramente querem compromisso com Deus, eles precisam desenvolver o hábito de se familiarizar com as Escrituras. Se familiarizar com as Escrituras é custoso, muitas vezes é terrivelmente desafiador, mas muitos já venceram esses obstáculos. O obstáculo da preguiça, o obstáculo da oposição de Satanás. Houve líderes espirituais na história da igreja que leram a Bíblia 200 vezes, que leram a palavra de Deus dezenas de vezes de joelhos, que molharam as páginas das Escrituras com suas lágrimas, ao terem seus corações traspassados pela leitura. Homens e mulheres, muitos deles do passado, os místicos da Idade Média, os gigantes espirituais do puritanismo, eram homens que tinham familiaridade com as Escrituras e o coração constantemente aquecido pela meditação diária na lei de Deus de dia e de noite. Mas nós somos uma geração de crentes que reproduzem clichês, que aprenderam a repetir frases ensaiadas por pessoas que não acreditam muito no que pregam e nem no que cantam, porque estão muito mais preocupados em lacrar diante de suas audiências do que desafiar consciências a buscar a Deus antes que seja tarde demais. A verdadeira leitura das Escrituras nos penetra, nos compromete, nos confronta. A leitura de autores como Agostinho de Hipona, John Owen, João Calvino, A.W. Tozer, Richard Foster, Dallas Willard, C.S. Lewis, Chesterton. A leitura desses homens, do legado que eles deixaram, Francis Schaeffer, David Wells, que ainda é vivo. A leitura das obras desses gigantes, Martin Lloyd Jones, Charles Haddon Spurgeon, Charles Finney, o grande pregador de avivamento. O conhecimento do legado desses gigantes espirituais, John Wesley, por citar mulheres, Madame Guyon e várias outras, Teresa de Jesus. O desconhecimento dessa tradição explica a superficialidade característica da maioria dos evangélicos atuais, inclusive lideranças expressivas e de relativa reputação. A leitura de livros não é apenas uma questão de gerenciamento do tempo, é um assunto de guerra espiritual. Jesus era um excelente leitor das Escrituras do Antigo Testamento. Quando ele conversava com os opositores do seu ministério e da sua mensagem, ele enquadrava eles na palavra de Deus do Antigo Testamento. Ele perguntava para eles: nunca lestes? Entre os mais culturados
os mais alfabetizados, entre os mais formados, entre os mais intelectualmente preparados dos dias de Cristo, estava um grupo religioso dentro do judaísmo chamado saduceus. E sabe qual foi a maior exortação de Jesus para os saduceus? Foi declarar para eles, em Mateus 22 e 29, errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Nunca lestes? Em Lucas capítulo de número 4, ele vai para a sinagoga e faz a leitura de Isaías 61 e diz para todos aqueles homens sábios que estavam ali na sinagoga: hoje se cumpriu a escritura que acabar de ouvir. Todos ficaram com os olhos fitos nele, e ele começou a mostrar as passagens do Antigo Testamento que demonstravam que as profecias estavam se cumprindo naqueles dias. Por que seríamos uma geração analfabeta se somos seguidores de um homem tão sábio como Jesus? Se somos simpatizantes dos ensinamentos apostólicos de homens tão eruditos e competentes como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, principalmente, Lucas, homens, alguns deles não tiveram formação acadêmica, mas que não eram analfabetos no sentido moderno do termo. Eram homens de discernimento espiritual profundo. E o apóstolo Paulo era um cosmopolita, era um homem que carregava dentro de si a bagagem cultural de 3 civilizações: a judaica, a romana e a grega. Então ele está preso numa masmorra romana, pedindo que Timóteo lhe visite, e além da capa para lhe proteger do frio, Timóteo leve livros, porque ele quer ler na prisão. Ele quer ler na prisão. Que exortação poderosa para uma geração que peca por não ter esse hábito, que se gloria pela própria ignorância, que se gloria do próprio analfabetismo espiritual, teológico, histórico. Nós estamos vivendo em um tempo em que, para representarmos o Evangelho, nós não podemos mais estar repetindo clichês, frasezinhas ensaiadas pelos muito desocupados e profissionais do Evangelho que tem hoje nas redes sociais. Muitos deles que vivem flagrantemente em pecado, que não têm compromisso nenhum com o reino de Deus, mas que estão na mídia como verdadeiras pedras de tropeço e motivo de escândalo. Tão superficiais são, mesmo que professem a fé cristã. Ler livros não é apenas uma questão de gerenciamento do tempo, é um assunto de guerra. Conheça a palavra de Deus, conheça a boa literatura cristã, leia, leia e leia. Os nutricionistas dizem que nós somos o que nós comemos. Isso não é diferente também na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual. Aquilo que mais nos alimenta determinará a qualidade da nossa visão e da nossa saúde espiritual, a nossa eficácia ministerial.